meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Olá, boa noite. Mais uma vez é um prazer poder participar das atividades da Casa de Tio Ormindo. Então vamos nessa nossa conversa, vou chamar assim, dessa noite de hoje, falar um pouquinho sobre não temer, o tema não temer a morte. Costumamos começar sempre fazendo uma oração. Isso é habitual e é claro que se trata de um procedimento que não é um rito, mas uma forma de criar condições que sejam ainda favoráveis ao nosso bem-estar, que possa justamente suscitar em nossos corações, em nossos corpos, em nossas almas, conteúdos positivos, conteúdos, portanto, que sejam favoráveis à nossa saúde no seu sentido mais completo, bem como na possibilidade de buscarmos nas relações ainda ocultas, que não são visíveis, não são tão concretas quanto gostaríamos
com a espiritualidade, especialmente no que se refere à nossa busca da força suprema de integração, a força suprema e sagrada da vida que chamamos de Deus, de aurirmos aí os recursos que sejam necessários para a renovação de nossas forças, para nos sentirmos em paz, para termos a sensação de acolhimento em nossos corações e em nossas almas. Desse modo, a oração ela é um instrumento muito poderoso, podemos dizer dessa forma, especialmente quando ela é sentida no coração, quando ela é feita de coração. Embora tenhamos a possibilidade de recorrer a certas orações que são conhecidas, e é o que eu vou fazer nesse instante, mas não significa dizer que a repetição de uma determinada forma ela esteja esvaziada de sentimento. E nesse caso eu vou trazer uma que eu gosto muito, é uma oração conhecida na sua versão original, vamos dizer assim, que é o Pai Nosso, mas ela foi modificada, poeticamente modificada, e virou uma versão belíssima que se encontra no livro, o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira em 9 de julho de 1932, cujo título é Parnaso de Além Túmulo. Nesse livro há uma poesia, é apenas essa poesia escrita e assinada através da mediunidade de Chico por um espírito cujo nome é José Silvério Horta. Então, vamos fazer dessa poesia a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. É essa então a poesia que está, como disse nesse livro Parnaso de Além Túmulo, escrita pelo poeta, eu vou dizer assim porque é uma poesia, José Silvério Horta, através da mediunidade de Chico Xavier. Espero que eu tenha acertado, porque eu não estou lendo, então busquei na memória, então espero que eu tenha aí feito a leitura, vamos dizer assim, de forma correta. Acredito que sim, mas foi feita de coração e isso é o que mais importa. Interessante de falar desse livro, é o primeiro livro publicado por Chico Xavier, como disse, em 1932, e foi o livro que causou uma repercussão e acabou dando um reconhecimento, né? Colocou o Chico no lugar da esfera pública, uma vez que se tratava de um médium jovem, de um sujeito, vamos chamar assim, de uma forma, portanto, que vai além ou para além das fronteiras, não é, da comunidade espírita. Então, de um jovem, um rapaz, de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, e que de repente escreve, sai uma publicação com um conjunto de poesias com autorias diferentes, uma diversidade de poetas reconhecidos, brasileiros e portugueses, e com as características estéticas, poéticas, muito peculiar e que identifica cada um desses poetas, desses escritores.
Então, como isso poderia ser explicado, né? Como é que se explica um fenômeno dessa natureza? De modo que esse livro passou a ser analisado, por exemplo, por membros da Academia Brasileira de Letras da época, também por jornalistas, até por psiquiatras. Então, se tornou notícia, e desse modo Chico ele passa a ter uma projeção, e entra, assim, como disse, como vai acontecendo ao longo de sua vida por conta da sua produção mediúnica, no conhecimento da esfera pública. E é claro que também com as suas próprias ações, o seu modo de ser, na expressão de bondade, de humildade, não é, de amor ao próximo, então ele se torna dessa maneira uma referência. É interessante, portanto, de citar esse livro quando nós pensamos no tema Não Temer a Morte, é que há, em primeiro plano, uma obra que é a expressão justamente de um conteúdo que indica, que traz assim a discussão, a questão da continuidade da vida, e que, como disse, pode ser considerado, porque não tem essa validação de forma absoluta, de forma generalizada. É claro que no meio espírita isso é diferente, mas traz a discussão a questão da continuidade da vida e a própria questão do fenômeno em si, a partir daí a possibilidade de se pensar sobre a continuidade da vida, tendo como base esse fenômeno, tendo como base o que ele produz. E um outro aspecto interessante ao falar desse livro, considerando esse tema, Não Temer a Morte, é o conteúdo também de algumas poesias. Há, por exemplo, uma delas que é de um poeta brasileiro que ficou conhecido pela sua linguagem cientificista, pelo termo, vamos dizer assim, pelo uso de palavras que são mais comuns em textos científicos, e ele então transpõe isso para o texto poético e transforma essas palavras em poesia. E o nome desse autor, desse poeta, é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, que ficou famoso apenas pela publicação de um único livro, porque foi o livro que ele pôde publicar, cujo título é Eu. Só para que você tenha uma ideia, ele começa no seu livro com a sua primeira poesia, que já mostra um pouco dessa sua característica, não é, de cientificismo, que é uma das características de Augusto dos Anjos. Embora seja difícil de enquadrar já é algo ruim, não é, de se fazer, mas quando se busca classificar Augusto dos Anjos, é complicado, porque não há uma possibilidade de classificar exatamente dentro de um determinado movimento, como parnasiano, como realista, como um romântico, como modernista, e por aí vai. E ele então, na sua primeira poesia desse livro Eu, ele começa dizendo: sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, lava do caos telúrico procedo, da substância do etérico segredo, da substância de todas as substâncias. Se não entendeu, quem ouviu aí, se não entendeu, pode ficar tranquilo, porque realmente é algo que não se entende de imediato. É uma linguagem carregada justamente dessa característica que é o cientificismo. E para muitos, assim, Augusto dos Anjos, ele traz um amargor, ele traz uma perspectiva assim, mais pesada acerca de sentir, de pensar, de sentir a vida. Tanto é assim que uma de suas poesias, que é muito conhecida, muito citada, ele diz... deixa-me ver se eu me lembro só um trechinho, para não citar a poesia toda, porque às vezes assim, quando é de memória a gente procura o início para depois citar só um trecho. Então, em determinado trecho da poesia, ele diz o seguinte: se alguém causa ainda pena a tua chaga, escarra nessa mão vil, escarra nessa boca que te beija, apedreja essa mão vil que te afaga. Então, assim, só nesse trechinho dessa poesia já dá para ver que há um amargor que está presente ali em termos de manifestação de sentimentos.
É claro que a poesia como um todo de Augusto dos Anjos não vai expressar isso. Por que eu estou contando todas essas coisas sobre Augusto dos Anjos? É porque em Parnaso de Além Túmulo, quando ele escreve através de Chico Xavier as suas poesias, há uma mudança. E uma mudança não quanto à sua forma de escrever, ao seu estilo, como se diz, a sua identidade de escrita poética, mas uma mudança quanto ao conteúdo. E essa mudança em relação ao conteúdo representa uma mudança em relação à forma de compreender a vida. Ora, se ele então, como espírito consciente do seu estado e consciente, portanto, da continuidade da vida, já que ele se vê como prova justamente dessa continuidade, então ele naturalmente vai reformular o seu modo de ver a vida. Reformulando o modo de ver a vida, ele também reformula o modo de ver a morte. Então a sua visão de vida e visão de morte mudam radicalmente. Vão lá, na raiz para mudar. Porque a vida continua, então muda tudo. Aí ele escreve uma poesia através de Chico Xavier que é muito interessante. Ele diz assim: a vida, a morte é um fato resultante. A vida e morte, o título. Ele diz assim: a morte é um fato resultante das ações de um fenômeno vulgar. Desorganização molecular, fim das forças do plasma agonizante. Mas a vida a si mesma se garante, na sua eternidade singular, e em sua transcendência vai buscar a luz do espaço fúlgida e distante. Vida e morte, fenômenos divinos, na ascendência de todos os destinos, do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente eterno da ânsia, ou condição diversa da substância que manifesta o espírito nos mundos. Vejam que belíssima poesia. E se nós pensarmos nesses dois trechos finais, que são as duas estrofes finais, quando ele diz vida e morte, fenômenos divinos. Olha como isso já muda a forma dele de compreender a vida, inclusive se referindo a Deus, se referindo a esses dois fenômenos, vida e morte, como fenômenos divinos. Ele diz, na ascendência de todos os destinos, do portentoso amor de Deus oriundos. Olha que essa é uma mudança radical. Então a vida e morte como fenômenos que nascem do portentoso, que são manifestações do portentoso amor de Deus, que nascem do amor divino. Então para um poeta como Augusto dos Anjos, escrever um texto assim é impactante, porque é uma mudança muito grande na sua forma de pensar, de ver, de sentir. Ora, se ele então continua existindo após a morte, ele por si só, como já disse, é uma prova. E a sua consciência diz isso, naturalmente, da continuidade da vida. E aí, então, tudo muda de forma completa. Tá? Especialmente nesse caso, quando o espírito ele tem essa plena consciência, a possibilidade de se livrar, de se despir dos seus preconceitos, de se renovar, de, portanto, colocar para fora aqueles conteúdos que já não dão conta da realidade, que já não contentam mais e não podem mais explicar, nem dar um rumo em relação à vida. Logo, há uma mudança radical. Então ele diz, vida e morte, fenômenos divinos, na ascendência de todos os destinos, do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente eterno da ânsia, ou condição diversa da substância que manifesta o espírito nos mundos. E aí então ele traz essa visão de que a vida e morte é como se fosse, num movimento dinâmico do universo, um ir e vir, esse movimento semelhante às águas do mar, no chamado fluxo-refluxo, a onda que invade as areias da praia que depois retorna. Então nesse movimento de fluxo e de refluxo, de ir e vir. Nesse ir e vir, portanto, vai se manifestando nesse elaborar da substância o espírito que passa a ganhar experiência e vai se desenvolvendo a partir daquilo que esse ciclo de vida e morte vai proporcionando. Olha que mudança radical. Agora, foi uma mudança que se operacionalizou, foi uma mudança, portanto, que ocorreu após a morte do corpo. Quando então o espírito passa a ter a consciência e se vê existindo. Veja, então nós passamos assim, se
é claro, e quando atravessarmos os portais, né, do túmulo, da morte, então continuando vivos, tendo consciência de que existimos, logo a manifestação da consciência nos proporciona isso, há, consequentemente, uma outra forma de percepção, e nessa outra forma de percepção de si mesmo, do que está à sua volta, no processo reflexivo, há uma mudança que vai se disseminando em todo o ser e alcançando inclusive aquilo que está nas chamadas raízes de fé. E desse modo as nossas crenças também elas passam a se modificar e a relação com a vida também se modifica. E nesse caso, é claro, já se passou pelo trânsito da morte, mas quando se tem consciência desse processo, sem que ele venha com a própria experiência da morte, então há também uma outra forma de experimentar a vida e considerando a finitude desta vida com a manifestação da própria morte. Logo, eu não preciso necessariamente passar pelo fenômeno da morte para, então, ter a consciência de que a vida continua. Ainda em vida eu posso ter essa consciência, desse modo não temer a morte. Mas como é que não se pode temer a morte? É algo natural, e de fato é algo natural. Há uma manifestação de temor que é natural. Muitos pensam assim, espíritas não temem a morte de forma nenhuma, de forma absoluta. Bom, a gente precisa considerar um pouco isso, fazendo uma pequena reformulação, que me parece, uma vez que o temor da morte representa, em primeiro plano e de uma forma mais básica, como identificação até da própria necessidade de preservação da vida, como um instinto. Então esse temor ele representa uma manifestação básica de preservação da vida. Então, em primeiro lugar, é natural temer a morte, porque ninguém deseja. Em um estado, vamos dizer assim, normal, apesar de todos os problemas que podem vir com essa palavra. Mas quando a pessoa não está numa situação de adoecimento grave que leve a uma série de prejuízos do ponto de vista da sua vida emocional, enfim, na sua atividade mental. Então, quando não há um desejo pela morte, por conta de questões aí que adoecem a alma, que adoecem o coração, então nós vamos, assim, tendo como algo mais comum e mais característico essa necessidade de preservar a vida, de modo que o temor da morte nesse sentido se torna algo natural, tá? Mas quando se tem o pensamento ou até a perspectiva de que a morte ela pode ocorrer, então, para além desse temor básico, aí vem outros aspectos que envolvem uma temeridade em relação à morte, um medo de morrer, que tem como lastro, que se sustenta, eu vou dizer até assim, que nasce de nossas crenças, daquilo que nós somos, daquilo que, portanto, constitui a forma como nós enxergamos a vida, como guiamos os nossos passos nesta jornada da vida, com base nesse nosso entendimento, com base nas nossas crenças. Isso é muito interessante, porque é algo que costuma se evidenciar quando há uma perspectiva de morte de si mesmo ou de outras pessoas, quando são pessoas queridas, pessoas próximas. Normalmente quando acontece um caso assim, a gente para pensar na vida. Há pouco tempo, ainda desse ano, uma amiga, jovem ainda, foi para a academia e teve um AVC e estava bem, né? Foi para a academia fazer seus exercícios e teve um AVC e logo depois, um ou 2 dias depois, o diagnosticada foi na avaliação médica, comunicado à família que não tinha mais como tratar, como cuidar para que ela voltasse à normalidade devido ao quadro de morte que indicava justamente a morte encefálica. Então, assim, a pessoa jovem
estava vivendo a sua vida normalmente e, de uma forma brusca, vamos dizer assim, teve a sua vida interrompida. Quando acontece situações assim, a gente costuma parar para pensar, não é? Então fazer uma reflexão. E quando é consigo também. Me lembro de um caso interessante, de uma moça, de uma pessoa, que teve, a partir de uma consulta feita e depois de um exame, o diagnóstico de um carcinoma. E diante disso, a pessoa diz assim, olha, o médico diz, tem um carcinoma, vai ter que tratar, né? Então você diz assim, estou com câncer, né? E aí vem a possibilidade de uma morte em um determinado tempo, porque a gente sabe que pode morrer a qualquer instante, a qualquer momento, mas é diferente quando você tem um evento que indica assim a iminência da morte em um tempo mais breve. Você não sabe quanto tempo vai ficar, se alguns meses, se alguns anos, o sofrimento que vem a partir daí, e essa perspectiva mais próxima da finitude, desse fim desta vida. E no caso dessa moça, então quando isso aconteceu, ela foi diagnosticada com carcinoma. Uma das primeiras coisas que ela fez foi deixar uma carta para o marido. Deixou uma carta para a família, né? Deixou uma carta para o marido. É interessante que ela dizia, inclusive na carta, que se morresse, que o marido se casasse com dizia assim, olha, eu não quero que você se case depois com qualquer pessoa por conta dos nossos filhos, então quando eu morrer, ainda disse assim, não era nem se morrer, disse assim, quando eu morrer eu gostaria que você se casasse com fulana ou ciclana, que eram as melhores amigas dela. Ela disse assim, eu quero que você se case com uma das minhas melhores amigas, porque elas vão poder cuidar dos meus filhos e eu vou ficar tranquila. Então veja que só a perspectiva, a possibilidade, diante de um diagnóstico de uma morte iminente, fez com que ela tivesse certas motivações e inclusive escrevesse carta para falar, não é, da sua preocupação com o que poderia acontecer com os filhos, com a família, na sua ausência. Então veja como isso, quando acontece, como vai já trazendo uma série de preocupações sobre como vai ficar, como o que nós deixamos para trás, como se diz, como se costuma dizer, não é? Como é que as coisas vão ficar, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas responsabilidades, aquilo que nós conquistamos. Então isso começa a causar um certo turbilhão, uma inquietação. Às vezes pode se manifestar como um desassossego, e costuma ser assim. E a depender, portanto, das crenças, a depender de como se entende a vida, esse processo ele pode ser muito sofrido. Como a morte não é um fato pontual, como a morte não é considerado apenas, portanto, como um evento que se dá com um diagnóstico na hora, com uma avaliação feita, e aí que se diz quando há perda de sinais vitais, uma perda completa, quando não há mais atividade cerebral, e aí se diz assim, olha, houve de fato, o coração para de funcionar, não há mais atividade cerebral, e enfim, há todos os indicativos ali apontando para a morte, e aí se diz assim, morreu. A morte não é considerada apenas como esse evento pontual, mas como um processo. De um modo geral, considerada como um processo, tanto no que diz respeito ao antes da morte, como durante a morte, o fenômeno da morte. Se nós pensarmos numa perspectiva espírita, e considerando então aquilo que diz respeito à nossa base de conhecimento, especialmente consolidada a partir do saber espírita, nós temos assim que considerar a continuidade da vida, e nesse caso vamos dizer que a morte é um processo envolvendo antes desse fato da morte, a morte como aquele evento que de fato caracteriza o fim da vida orgânica do corpo. Então antes da morte, esse fenômeno da morte em si, tá bom? E o após a morte, então nós vamos assim ter um processo que tem uma duração maior, então logo após a morte. Logo, se é um processo, ele é vivenciado de formas diferentes a depender de cada pessoa. Então vejam que tem dois aspectos aí que são interessantes em relação à questão da morte, que podem caracterizar como há o temor ou não.
Tá? Como esse temor se manifesta como um processo mais difícil, mais sofrido, mais desgastante, ou como um processo que é mais tranquilo, como um processo que tem uma certa serenidade, vamos dizer dessa forma, embora ele seja, é claro, um momento importante e um momento que é delicado, mas ele pode ser vivenciado com serenidade, com tranquilidade, com até conforto e segurança. Então há dois aspectos a serem considerados: as crenças, a forma de entender a vida, como cada um é, e como se dá esse processo da morte. Porque veja, uma coisa é uma morte considerada súbita, então de repente a pessoa está bem e aí vem uma ocorrência e não há tempo de se vivenciar a perspectiva da morte e assim passar por certas etapas. Uma pessoa que sofre um acidente e morre nesse acidente, que está bem, que não tinha nenhuma perspectiva, nem estava pensando na morte, tem uma forma de experienciar a morte. Outra que tem um diagnóstico de uma doença, que sabe que essa doença ela não tem um tratamento ainda, ou da forma como ela se manifesta, que não é possível uma cura, ou pelo menos que é muito difícil, enfim, que traz de alguma forma a perspectiva mais próxima da morte. Então, nesse caso, há um tempo. Nesse caso, é um processo que pode facilitar a vivência de certas etapas. Em primeiro lugar, a notícia, o susto que a pessoa pode ter, e a partir daí pode vir, como dizem alguns autores que falam sobre vida após a, ou melhor, que falam sobre experiências de quase morte, sobre a própria continuidade da vida, que não são espíritas, mas autores que são referências no campo especialmente das experiências de quase morte, como é o caso de Raymond Moody Jr. e de Elizabeth Kübler-Ross. Então eles vão colocar etapas, uma etapa que é a fase da negação, por exemplo, da pessoa dizer: não é possível, eu não estou doente, não é preciso fazer outro exame, e pode negar, portanto, o processo. Aí pode vir uma outra fase, que é a do desespero, e então entrar em desespero com essa perspectiva próxima da morte. Pode vir uma outra fase, que é a da barganha, da pessoa buscar então uma espécie de milagre. E aí então vai dizendo: se eu continuar vivo, eu prometo mudar tudo. Se eu continuar, se isso não me acontecer, eu prometo dar prosseguimento àquilo que eu já vinha sentindo como uma necessidade de mudança para a minha vida. Então essas fases elas não seguem uma sequência exata. Eu estou falando aqui, elas podem vir de forma aleatória, podem vir juntas, podem vir separadas, depende muito de cada caso. Pode vir uma fase aí também de aceitação. Então, de se chegar num ponto em que não há mais como, se tem consciência de que não tem como voltar atrás, e a partir daí se ter uma aceitação desse processo. Portanto, nós podemos ter assim uma duração maior, e nesses casos há uma possibilidade de vivenciar, experienciar a morte como um processo que seja mais, pelo menos do ponto de vista teórico, tá certo? Mais facilmente adaptável. Por que eu digo assim? Porque nem todos os casos acontecem dessa maneira. Há pessoas que sofrem desde o início, e se durar um ano do seu processo de adoecimento até morrer, que sofrem do início até o final e depois continuam ainda, no que se refere à chamada vida após a morte. Mas em muitos casos não é assim. Eu me lembro de, para dar mais um exemplo, e fazer assim um relato de uma pessoa da família. Aí já era uma senhora, e ela já estava com quase 100 anos, e sempre teve um medo terrível de morrer, sempre temeu a morte, e nunca teve nenhuma experiência de natureza espiritual, pelo menos que tenha relatado, nada, nunca contou que viu espíritos, nada dessa natureza, e quando se falava alguma coisa assim, ela nem gostava. Até mesmo pela sua religiosidade, ela acreditava naquilo que a Igreja Católica pregava como uma boa católica, que era, diga-se de passagem. E era uma pessoa de um coração, e na verdade, ela já desencarnou, uma pessoa de um coração maravilhoso, que teve uma vida assim, preenchida de atos de generosidade, de bondade, de tranquilidade, de paz.
E quando ela então começa a adoecer de uma forma mais grave, e até pelo próprio desgaste do corpo, já não tinha mais assim a perspectiva de que ela permanecesse durante muito tempo viva. Inicialmente, ela expressava um temor muito grande da morte e um esforço para seguir adiante, para se recuperar da doença, para continuar viva, não é? Mesmo ali prostrada numa cama, mesmo com toda a fragilidade, sem conseguir se alimentar direito, sem conseguir respirar, mas ela lutava com todas as forças. E com o tempo o tratamento era um tratamento paliativo, né, para dar o conforto necessário, para que ela não sofresse tanto. Ela começou a mudar, mas chegou um momento em que houve uma mudança que foi uma mudança muito significativa. E a partir daí ela deixou de temer a morte. E ao contrário, passou a desejar, mas não o desejo mórbido, o desejo que nasce de um processo de adoecimento e com uma necessidade de pôr fim à própria vida, porque a vida aí se torna amarga demais para ser suportada. Não foi o caso dela esse. O que aconteceu foi o seguinte: ela passou a dizer que não temia mais a morte, e as pessoas da família foram perguntar por que essa mudança, né? Ficaram curiosas, naturalmente. E ela então disse o seguinte, vejam que interessante, ela disse, é porque agora eu estou vendo minha mãe está aparecendo para mim, e ela veio, algumas vezes, ela vem e me diz assim, minha filha, eu estou aqui para te buscar e para irmos viver num lugar melhor. Aí ela disse, depois disso ela passou a dizer, então eu não quero mais ficar aqui não, nessa cama, eu não quero mais ficar desse jeito doente, eu quero ir embora com minha mãe e viver nesse lugar melhor com a minha mãe. E a partir desse momento o seu medo foi embora, né? Já não houve mais temor, mas veja, por um processo que diz respeito a uma experiência envolvendo justamente a presença de um ser amado, e que nesse caso, além do fenômeno em si, de ver alguém que já passou pelo trânsito da morte, de ver uma pessoa, portanto, que já morreu, como se diz, e nesse caso, a gente pode dizer, ver um espírito. Então, além do fenômeno em si, havia também ali um acolhimento. Havia também, portanto, desse modo, segurança, trazendo paz. E foi a partir daí que ela então passou a ter uma tranquilidade relacionada a esse processo da morte, até chegar de fato à morte do corpo e desse modo poder passar por esse fenômeno de uma forma mais tranquila, de uma forma serena, de uma forma segura. De tal modo que essa sua condição não trouxe um sofrimento para a família. Foi algo também tranquilo para a própria família. Veja como a forma como se morre também tem implicações não apenas para aquele que passa por aquele processo, que vai morrer, mas para os seus entes queridos, para as pessoas que estiverem à sua volta e participando de alguma forma daquele processo. Então assim nós temos, portanto, nessa duração a possibilidade de que o evento da morte ele seja gradativamente compreendido, de que haja uma espécie de adaptação, tá? E nesse processo de adaptação, a possibilidade, por meio de experiências diversas, como foi o que aconteceu no caso dessa senhora, de que a finitude, a perspectiva da finitude desse fim não vai pesar. E existir aí também a própria manifestação íntima, que aí está no campo da fé, de que algo vai continuar. Eu me lembro que assisti uma entrevista da mãe de Caetano Veloso, Dona Canô, e perguntavam a ela, já estava bem velhinha, perguntavam sobre a morte, o que ela pensava, ela dizia assim, olha, eu tenho curiosidade para saber como é o outro lado, para saber como é o após a morte. Então veja que já não havia pesar, já tinha vivido a sua vida praticamente, né? Longos e longos anos, então realizando tantas coisas, chega um ponto em que há uma tranquilidade. É diferente de quando você tem uma perspectiva. E alguns podem dizer assim, então jovem teme mais a morte. Não necessariamente, tá bom? Elizabeth Kübler-Ross, inclusive, ela fala nos seus livros
dos casos de crianças que ela mesma acompanhou e até faz uma referência ao que ela encontrou no campo de concentração de Auschwitz, quando ela faz uma visita a esse campo de concentração nazista logo após a Segunda Guerra Mundial, e vai até o espaço onde as crianças ficavam e vê desenhos de borboletas. E ela depois, mais adiante, como médica e tratando de crianças em estado terminal, ela se surpreendeu também com o desenho de borboletas, e a partir daí ela faz uma interpretação simbólica, considerando nessa análise, interpretação feita por ela em suas obras, que aqueles desenhos trazem isso também, até corroborado na fala das crianças, na conversa que ela tem com as crianças, algo que se confirma, de uma forma, para muitas dessas crianças, de encarar a morte de um modo muito mais sereno do que seus pais, do que os seus familiares, de ver a morte como um processo de transição. E aí o desenho da borboleta, simbolizando, portanto, essa transição. Logo, é essa forma de pensar, de sentir, que vai fazer com que a morte não seja um evento tão traumático, tão doloroso, mas é preciso considerar que não se trata apenas de pensar no processo, mas na conjugação do processo e de quem é cada pessoa. Se nós pensarmos, por exemplo, no que dizem os Espíritos e buscarmos as referências básicas, no caso o Livro dos Espíritos, na quarta parte que fala sobre esperanças e consolações, quando Kardec vai perguntar sobre o temor da morte, na questão 941, os Espíritos basicamente eles dizem que há, em primeiro lugar, um temor da morte que se refere à forma de se pensar o após a morte, na existência de inferno, na existência de paraíso. É claro que eles situam basicamente nessa crença, mas nós podemos ampliar um pouquinho e falar da forma como cada um compreende a própria perspectiva de nulidade, de que tudo vai se acabar, tá? De que tudo que nós conquistamos vai se esvair junto com o próprio processo de decomposição do corpo. E logo depois, o que é mais interessante, é que eles dizem a Kardec que o justo não teme a morte. Veja, eles não dizem aquele que acredita na vida após a morte necessariamente, embora no contexto dessas obras básicas, e a gente pode dizer no próprio Livro dos Espíritos, e mais adiante em outras obras publicadas, aí nós podemos falar, por exemplo, dos textos que vieram através da mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco, então dos espíritos, como no caso de André Luiz, de Joana de Ângeles, que vem trazendo justamente essa perspectiva de que as convicções de que a forma de entender a vida é algo que repercute de um modo significativo na experiência da morte. Aquilo em que nós acreditamos vai determinar muito como nós passamos pelo processo da morte. E veja, a morte não apenas de si mesmo, mas a morte também que pode alcançar aqueles que amamos, porque sofremos também com a morte daqueles que amamos. Há uma sensação, portanto, uma sensação de perda. E essa sensação de perda ela pode ser uma sensação mais pesada, ela pode ser uma sensação mais perturbadora, mais sofrida, em alguns casos do que em outros, a depender justamente do modo como se compreende a vida e a morte. Então a questão da convicção é algo fundamental, mas aí vem o que os Espíritos vão colocar justamente nessas obras básicas, no Livro dos Espíritos. O justo não teme a morte. Ora, se eles dizem o justo, aí nós precisamos considerar a questão que se refere à moral. A questão que se refere, para falar de uma forma ainda mais ampla, a aspectos éticos. Como nós estamos, como nos encontramos, como é a nossa vida, como está preenchido, como foram preenchidas as nossas memórias, como nós estamos do ponto de vista da nossa vivência afetiva, se estamos bem, se não estamos bem. Porque isso é que vai determinar, de uma forma muito mais profunda, a própria condição relacionada a esse morrer. Seja ele decorrente de um processo mais, vamos dizer assim,
abrupto, como se costuma dizer, não é? De um processo mais que tenha a sua ocorrência de uma forma mais instantânea, então a morte ali como acontece de uma forma brusca, ou no próprio processo da morte. Embora o processo ajude na duração de um tempo que é maior, para assim que se tenha uma adaptação, mas o mais importante não é necessariamente a duração desse processo, mas é como cada um está. A questão do processo da morte na duração, na perspectiva da duração, a pessoa tem 1 ano, ou mais de 1 ano, alguns meses, é a possibilidade, durante esse tempo, de reformulações. A possibilidade de tentar, por exemplo, dizer aquilo que nunca foi dito. De chegar para alguém que nunca conseguiu dizer eu te amo e dizer eu te amo. De dizer para alguém da família me perdoe, né, quando há culpas que estão presentes, para que elas não sejam carregadas consigo e façam assim com que essa experiência seja mais dolorida. Veja que na verdade o processo da morte ela vai levar a uma situação de uma, podemos chamar, não avaliação nem julgamento, mas uma situação em que coloca cada um na sua própria face a face, portanto, diante de sua própria consciência, numa relação reflexiva de avaliação da vida, de como foi a vida. E isso sim que pode ser sofrido no que diz respeito à duração, se há um tempo e aí a motivação necessária e a força para tentar aproveitar esse tempo e mudar o que é necessário mudar, então a morte se torna um processo menos sofrido quando se tem essa duração e essa perspectiva de mudança, ainda que seja em breve tempo. Então o que importa, na verdade, não é necessariamente em que acreditamos, mas quem nós somos, como é a nossa vida. Como eu disse no caso dessa senhora, por exemplo, apesar do seu temor da morte, apesar de tudo, mas não foi o processo mais longo que fez com que ela deixasse de temer a morte, mas foi justamente a sua vida e as possibilidades criadas por ela mesma que facultou essa experiência de ter o aconchego na presença da mãe, no cuidado da mãe. E desse modo se sentir seguro o suficiente para passar pelo transe da morte. Aí então o medo ele se esvai. Já não há mais medo. O medo, portanto, se extingue nesse caso. Então veja como é um processo muito interessante. As experiências de quase morte trazem isso de uma forma muito mais precisa, porque aqueles que passam por essa experiência não chegam a morrer. Em muitos casos, de tal modo que há dois tipos de repercussões que são relatados nas pesquisas, tanto colocadas por, vamos dizer, dois nomes que são conhecidos no campo das pesquisas sobre experiências de quase morte, que são 2 médicos, né, o Dr. Sam Parnia, não é? E um outro também que é o Bruce Greyson. Esses 2, portanto, eles vão colocar justamente como aspectos que são interessantes, né? Assim como outros pesquisadores não tão reconhecidos e hoje que trabalham mais no campo da pesquisa como esses 2, mas a redução do medo da morte, tá bom? E uma outra coisa que é interessante, o aumento na espiritualidade, as preocupações com os outros e o apreço pela vida. A experiência de quase morte, veja, vai trazer uma outra forma de pensar sobre a vida e de pensar sobre a morte, quando ela traz consigo essa perspectiva da continuidade. Então, as crenças elas se reformulam, a forma de entender se reformula, a forma de entender a vida, portanto, há uma reformulação em nossa atividade consciencial, nossa vida consciencial, e isso vai trazendo repercussões também em nossos comportamentos, em nossas ações e no que diz respeito às nossas escolhas. E desse modo, o temor da morte ele começa a se esvair, ele começa, portanto, a ir embora. Pode-se ter um temor da morte, como eu disse, como um processo natural, por conta do próprio instinto de preservação, mas o principal mesmo é como cada um é e como compreende, melhor, vamos colocar assim primeiro, como compreende a vida, quais são as suas bases de conhecimento acerca da vida, suas experiências acumuladas ao longo do tempo, de como são as suas memórias, porque a partir daí nós temos a nossa própria história, como
nós vivemos, qual a construção que nós fizemos ao longo do tempo dessa nossa experiência de vida. E aí as crenças, a forma de entender, de se entender, de entender o que está à nossa volta, aquilo em que acreditamos, vai determinando de diversas formas essa construção da vida ao longo do tempo, das nossas experiências, e constituindo também as nossas memórias, considerando o dinamismo desse processo, porque nós vamos mudando o tempo todo. E essa mudança ela é necessária, ela é importante, porque senão ficamos engessados, ficamos fixados em um mesmo lugar. E a vida pede um dinamismo, uma transformação constante. Aqueles que pensam que já não há mais nada a preencher, infelizmente, acabam se rendendo a essa imobilidade. E isso não é bom no que se refere a esse movimento dinâmico de vida e morte. No processo continuado de desenvolvimento espiritual, no despertar de potencialidades, na realização em si, portanto, como espírito, então isso não é bom, esse mobilismo. Então todos nós vamos sempre tendo a necessidade, e a vida vai colocando essa necessidade de um processo constante de reformulação. E não significa dizer, ou isso não é sinônimo de uma inquietação, de um desassossego por conta de uma necessidade de viver mais para realizar mais coisas. Às vezes se chega numa etapa da vida em que já se realizou tanta coisa e há uma certa tranquilidade, mas essa tranquilidade não significa imobilismo. Essa tranquilidade, ela não representa uma fixação em um mesmo lugar. Ela abre margens para uma mudança de uma forma talvez até mais tranquila, mais serena, mas há sempre questões a se resolver. E a vida sempre continua, e é sempre importante que tenhamos sonhos, que tenhamos anseios, independente da finitude da vida. Se eu não temo a morte, então eu continuo sonhando, eu continuo fazendo planos, eu continuo assim vivendo. Eu não preciso esperar a morte para viver. Eu não preciso esperar a morte chegar, seja quase morte ou a morte efetiva, para então transformar a mim mesmo. Para fazer como aconteceu como disse ao poeta Augusto dos Anjos, que traz na sua poesia essa perspectiva de mudança. Não é? Quando ele mesmo vai afirmar na poesia que eu citei, Vida e Morte, que a vida e morte são fenômenos divinos. Mas isso foi após a morte, nós não precisamos esperar até chegar lá. Podemos fazer esse processo de transformação antes. E desse modo termos uma condição que seja mais segura, que seja mais tranquila diante da finitude da vida humana. Ora, eu sei que nós podemos morrer a qualquer instante, mas o que interessa não é quando vamos morrer, como vamos morrer, mas é como vivemos. Nesse quanto vivemos, em como vivemos. Como vivemos vai determinar também como morreremos e como seguiremos na vida após a morte. E quando eu digo vai determinar em como morreremos, não é de como será a morte, assim, se vai ser por um acidente, se vai ser por um câncer, se vai ser por uma parada cardíaca quando você está cardiorrespiratória, quando você está dormindo, enfim, não é no tipo de evento que vai levar à morte, mas no como morrer, em como se experiencia, como se dá esse processo. Então isso depende da vida. E é interessante, portanto, nesse sentido, e para encerrar, a nossa lembrança vem uma frase que é de Rui Barbosa, que está no seu discurso de oração aos moços, um discurso feito por ele, em que ele diz: a morte não extingue e transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Então que tenhamos assim essa possibilidade de pensar a morte como um fenômeno que é processual e que se refere à vida, e fazendo da morte um fenômeno integrado à vida e que deve nos levar a um processo constante de reformulação, para que tenhamos, assim, mais possibilidades de construir uma vida melhor, tendo a certeza íntima de que continuaremos seguindo adiante e sempre tendo a possibilidade de realizar sonhos, de realizar novos propósitos, de curar certas feridas e, desse modo,
podermos alcançar aquilo que Jesus fala e que nós não sabemos nem mesmo o que é, mas de realizar o reino de Deus que está em nós mesmos. Assim então nós concluímos com gratidão mais uma vez, beijo no coração, um abraço fraterno com votos de paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre, a todos nós que seguimos nesta vida e aqueles nossos irmãos, nossas irmãs que já passaram pelo trânsito da morte ou que estão passando por esse processo, que sigam em paz, que tenhamos paz em nossos corações e dias melhores. Até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.